Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje, nós conversamos com a irmã Augusta. Ela está falando para nós sobre a sua vocação, o seu chamado, mas também o belo e bonito trabalho que as Servas de Maria, na Diocese de Rio Branco e no estado do Acre, realizam. Convido você a ficar durante todo o encontro de hoje acompanhando esse bom bate-papo. Mas antes, eu gostaria de pedir à irmã Augusta para que possa compartilhar conosco o evangelho deste domingo. O evangelho é de São Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao 21. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando será e qual o sinal de que isto está para acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: há de se levantar povos contra povos e reinos contra reinos. E continua: não vos preocupeis em defender-vos, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas nenhum só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando perigos do mar. Era chuva, era noite, era escura, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. No Prosa Diocesana de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a irmã Augusta, da Congregação das Servas de Maria Reparadoras. Seja muito bem-vinda, irmã Augusta. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Também para mim é uma alegria estar aqui com você hoje, Pedro, e com todos os seus telespectadores, espectadores aí pelas redes, né, sociais. Então, o meu abraço e o meu bom dia. Muito obrigado. Irmã Augusta, a senhora é muitos anos de Acre, mas a senhora vem lá de Cáceres, do Mato Grosso. Chegou bem novinha aqui, né? Ainda novinha. Podemos dizer um bebê, né? 5 anos de idade. Veio junto com seus pais? Vim com meus pais, meus irmãos, né? Na época, a procura de expectativas de trabalho, que a família veio. Meus pais vieram do Espírito Santo, migraram para o Mato Grosso, moraram ali 10 anos, aí eu nasci, a minha irmã Gorete também e o meu irmão Jonas. Nascemos em 3, ali no Mato Grosso. E meu pai, junto com algumas famílias, sempre um espírito muito aventureiro. Aí ouviu falar do Acre com meus irmãos, e essas famílias, 8 famílias, né, que vieram do Espírito Santo junto, disse, vamos para o Acre ver, conhecer. E ele veio antes com meu irmão, Tony, e alguns das outras famílias, e gostaram muito do Acre, disseram, não, vamos para o Acre. Aí pegou a família, vendeu tudo que tinha lá e veio para o Acre. Olha só, então a senhora tem, podemos assim dizer, uma relação capixaba, nascimento no Mato Grosso e o coração acreano. E o coração acreano, como dizia Dom Moacir, a tua vocação é acreana, porque nasceu aqui no Acre a vocação. E aqui nós vivemos, estamos aqui bem, né? Amém. Inclusive a Vila Capixaba, indo para Chapuri, foi fundada por essas famílias, meus pais, a família Tessinari e Gava, lá um número de famílias fundaram e até hoje existe a Vila Capixaba. Olha só, muito bem. A irmã Augusta chega com 5 anos, vai estudar no Colégio Imaculada Conceição, aquele ambiente ali, mas com 15, 16 anos a vocação começa a falar. E aí com 18 anos de idade, ela diz, vou entrar para a congregação. Sei que irmã Marinela, Dom Moacir e Frei André tiveram grande importância na sua vocação. Toda vocação, ela nasce, né, de um chão, de uma igreja, né, de uma realidade da família, né? Então, realmente, essas pessoas marcaram porque eu, muito jovem, comecei a participar da vida da comunidade, porque na nossa casa, né, ali na rua antiga, 17 de novembro, tinha um grupo de evangelização. A gente lia, meditava a palavra de Deus toda semana. E aí, participando na paróquia e estudando no Colégio Imaculada Conceição, que eu estudei
do 5º até o ensino médio, porque do 1º ano ao 4º eu estudei no Maria Angélica. E ali nasceu realmente o desejo de a voz de Deus, né? Escutar o chamado e de me consagrar, né, na vida religiosa, conhecendo também outras jovens que tinha naquela época que estavam. Eu digo, então é possível para elas, é possível para mim também, né? Então, fui refletindo, rezando, participando dos encontros vocacionais. E aí decidi, e realmente eu já participava da Pastoral da Juventude. D. Moacir dava todo o apoio, era realmente um bispo, um pastor, que tudo que a gente precisava, ele estava ali. Então, o primeiro diálogo, quando eu senti o chamado, realmente foi com ele. E o Padre André também, no início da minha vida consagrada, trabalhando no São José, morando no São José, ele foi importante. A irmã Marinela, porque era minha professora de religião no Imaculada Conceição. Olha só. Então, ela dando aula de religião e falando de vocação, então isso foi ardendo meu coração, despertando, e aí eu já participava da comunidade, do grupo de jovens. O grupo de jovens trabalhou o projeto de vida, né? Aí, quando trabalhou o projeto de vida, eu disse, pronto, é aqui que eu vou me encontrar, e me encontrei. E aí comecei com as irmãs e participando mais. E nesse grupo de jovens tinha uma turma boa ali, né? Era Padre Raimundo, Padre Toninho, o Nilson Mourão, a Ceissa Mourão, o Rocelino, a Dora, e até o Padre Asfuri estava lá. Até o Padre Asfuri. Era bem uma coordenação diocesana, que era até o Nilson Mourão, a Ceissa, e depois, mais na frente, nós tínhamos o grupo vocacional no São José. Que era o Jaque, né? Aí, Esse grupo, né? O Jaque era lá na Paróquia Imaculada Conceição. Aí juntava toda essa juventude que queria fazer um discernimento vocacional, e nós íamos para o encontro no domingo o dia inteiro no São José. Aí ali tinha o Padre Toninho, ali tinha o Padre Raimundo, que participava, tinha esse grupo. D. Moacir sempre dava muito apoio, Padre André, as irmãs, né, a Marinela, sobretudo, e nos acompanhava no discernimento vocacional, né? E era uma etapa boa, dava a base sólida, né, para discernir e responder ao chamado de Deus. Irmã, quantos anos de congregação? 37, né? 37 anos de voto, né, da primeira profissão. Aí eu entrei e a gente faz toda a etapa de formação. Primeiro foi o período vocacional de discernimento, 2 anos, até eu completar 18 anos, 19. 19 anos eu entrei, fui morar no Imaculada Conceição, na comunidade. E aí a gente chamava aspirantado, estava aspirando a vida religiosa, desejando a convivência na comunidade para ver se realmente era isso que Deus estava me chamando, né? E ali acompanhado pelas irmãs. E ali eu tive a alegria de morar com a irmã Alfreda, com a irmã Madalena, né? A irmã Giovana Ginelli, que é uma grande educadora, né? E trabalhou por longos anos na Universidade Federal do Acre. Ela é quem nos acompanhava, a irmã Cláudia, a irmã Juliana, nossa centenária. Então, morei na comunidade com as irmãs, com outras jovens. Aí fui para a segunda etapa, que é o postulado. Estou postulando a vida religiosa, né? E aí continua a formação, noviciado, 2 anos. Aí fizemos já numa comunidade inserida, na Cidade Nova, naquele bairro. E aí fiz a minha profissão em 88. 88. Então, foram 4 anos de formação antes. Então, eu estou na congregação desde 84. Entrei 8 de março de 84. Né? Então, já tem aí uns 40 anos de congregação e 37 anos de voto, de profissão. Só. E durante esses anos todos, a senhora teve o privilégio, posso assim dizer, usar essa palavra, de ter morado em Roma também, por algum período. Qual a importância desse período na sua missão e também diante do chamado que a senhora teve? Então, eu tive a oportunidade de ir. O primeiro momento eu fui do 92 ao 93, que é um ano de formação, quando a gente ainda é irmã jovem, se chama juniorista, antes da profissão perpétua. E ali me preparei para quê? Para conhecer as origens da congregação, que a congregação nasceu na Itália, em Treviso, Vidor, e conhecer as origens, né, da congregação, as origens dos servos de Maria, em Firenze, né, Monte Cenário.
E foi importante para conhecer a congregação, porque, como diz Santo Agostinho, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, para saber realmente onde eu ia colocar meus pés na profissão perpétua, que a gente chama, definitiva. Então, tive esse privilégio de estar lá e de receber todo esse ano de 92 a 93. Lá tive a oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II também, na Jornada da Juventude, né? No Dia Nacional da Juventude, Mundial da Juventude lá. E depois morei em 2003 a 2005, já acompanhando 2 grupos das irmãs que se preparavam para a profissão perpétua. Então, morei mais 2 anos ali, já no serviço na missão da congregação. E morei de 2014 a 2021, foi o período mais longo, porque eu fiz parte do Conselho Geral. A gente tem a priora geral e, junto com a priora geral, mais 4 irmãs que compõem a equipe de animação da congregação. Aí esse período eu vivenciei lá, foi muito importante. Que já era o Papa Francisco? Já era o Papa Francisco. O Papa Francisco foi eleito em 2013. 2014 eu fui morar lá. Então, o pontificado do Papa Francisco, acompanhamos e participamos, né, de muitos momentos. A senhora teve o contato tanto com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, Bento XVI. Bento XVI, eu estava lá na eleição do Bento XVI. Olha só. Né? Participei da missa no Vaticano, que era aberto, do conclave, onde ele foi eleito. Estávamos lá na eleição dele. Participamos de celebrações, né, de audiências com ele. E também Papa Francisco, né, no seu longo pontificado tão significativo para a nossa igreja. E eu percebo, claro, né, cada Papa tem o seu tempo, uma missão específica, mas o Papa Francisco, para a irmã Augusta, eu percebo que teve algo mais. Porque, olha, na missão que eu estava na Itália, eu morava lá, mas a gente visitava a congregação em toda, eu específico para a animação da congregação. Então, tivemos a oportunidade de ir na África, de ir nas Filipinas, onde temos comunidade, na Albânia, na Argentina, na Bolívia, no Peru, né? São países, em Portugal, Fátima, o Santuário de Fátima, né? Tínhamos uma casa e a oportunidade de visitar. E a oportunidade de morar ali, acompanhar a vida da igreja. E, sobretudo, o sínodo para a Amazônia, que nós estávamos, inclusive, no Acre, em visita no Acre, quando ele anunciou a realização do sínodo, né? Ele estava em Porto Maldonado, nós estávamos, eu e a irmã Nádia, acompanhando, visitando as comunidades aqui de Rio Branco, e aí ele anunciou o sínodo para a Amazônia. Então, todas as congregações presentes na Amazônia foram chamadas para contribuir, né? Então, eu dei logo a minha adesão à contribuição do sínodo, né? Todas as reuniões de preparação. Então, teve lá a Casa Tenda Comum, que era na igreja de Santa Maria em Transpontina, bem na Via da Conciliação, ali em frente ao Vaticano, que tivemos muitos encontros, várias reuniões e possibilidade de conhecer a Amazônia, realmente, essa região, toda a sua problemática, toda a sua beleza, toda a sua riqueza, e aí também a defesa, né, da nossa querida Amazônia. E aí eu conheci o Papa Francisco muito de perto, porque quando aconteceu o sínodo, tinha as aulas, né, sinodal, não estava lá dentro, nós estávamos fora organizando tudo nessa tenda Casa Comum e tinha muitos momentos celebrativos junto com ele. E depois fui convidada para apresentar o documento Querida Amazônia, né? Os 4 sonhos, que foi fruto do sínodo, né? Um sonho cultural, um sonho ecológico, um sonho eclesial, que inclusive é a maior parte, né? E o sonho social, né, do Papa Francisco para essa região amazônica. E eu fui chamada para apresentar, para dar a leitura, fazer a leitura antes, aí se chama Conferência Estampa Vaticano, onde eles apresentam o documento.
Foi um momento importante, até porque tinha muitas expectativas com esse sínodo. Inclusive, né, a ordenação, ao menos para o diaconato, a aceitação das mulheres, Sim, e que sim. não aconteceu. A dos viro probatos, né, que quer dizer a questão da ordenação de ex-padres ou padres casados, que não aconteceu. Foi explicado, né, todo o contexto, levando em conta essa realidade da Amazônia, tantos desafios que a nossa igreja enfrenta cada dia, vivencia na pele todos os dias, né? Mas a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia dá tantas aberturas no caminho de evangelização eclesial, inclusive a valorização da mulher, né? E de uma igreja participativa. E depois aconteceu o sínodo sobre a sinodalidade, que tratou mais de perto dessas questões, que é um futuro da nossa igreja. Eu acredito que acontecerá, uma opinião minha mais. Agora, o ponto alto do conhecer Papa Francisco foi quando eu recebi um telefonema, que era do secretário dele, pedindo para ir na Santa Marta, que ele queria encontrar conosco, que apresentamos a Querida Amazônia, porque ele queria nos agradecer. Então, esse realmente foi uma emoção enorme. E ali eu tive o contato com ele, abracei e agradeci. Tivemos a oportunidade de estar vários minutos conversando. Aí estava a nossa priora geral também da época, a irmã Nádia. E conversamos com ele, fizemos foto, eu tenho até o vídeo com ele. E realmente o seu amor pela paixão mesmo pela questão ecológica, a ecologia integral, a conversão ecológica e o agradecimento por estar nesse chão e ser uma igreja encarnada na realidade amazônica. Então, tive essa graça, né, de participar lá, por ser também uma congregação presente na Amazônia. Amém. Muito bem, irmã. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar,
a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana e no programa de hoje nós estamos conversando com a irmã Augusta. Irmã, a congregação ela completou este ano, em julho, se não me engano, 125 anos. Vocês vão chegar lá pela década de 20 aqui na Diocese de Rio Branco. Fale para nós um pouquinho dessas comemorações. Isso. Então, esse ano, 12 de julho, né, nós completamos 125 anos de fundação. A congregação foi fundada por Madre Elisa Andreoli, a sua mãe, Margarida, Carmela Rigonese e a Inês Vimercati. 4 jovens, uma não muito, que já era mãe, né, de Madre Elisa, em Vidor. Dia 12 de julho de 1900, elas receberam autorização para fazer a profissão como terciária da Ordem dos Servos de Maria. Para chegar a isso, teve um longo caminho de Madre Elisa, né, a fundadora, de discernimento vocacional. Teve em outras congregações, inclusive na das Servas de Maria de Galeaça, por algum período. Teve também com as do Sagrado Coração, mas os caminhos de Deus são infinitos, né? Então, quando Ele tem uma missão para que nós possamos cumprir, até que não se cumpra, a pessoa não se sente em paz e realizada. E Madre Elisa era essa pessoa inquieta, né? E a mãe dela já era terciária dos Servos de Maria em Monte Berico, em Vicenza, na Itália, um grande santuário que tem dos Servos de Maria. Nossa congregação tem a espiritualidade servitana, né? É agregada, ligada à Ordem dos Servos de Maria. E aí ela é fundada em 1900, né? 12 de julho de 1900. Se expande, vai para Rovigo, Adria. E nessa relação com os Servos de Maria, tem Dom Próspero Bernardi, que era o secretário da Ordem dos Servos de Maria, primeiro bispo da prelazia do Acre Purus. Então, e ele acompanhou todo o desejo de Madre Elisa de se agregar à ordem, que foram 16 anos de luta para isso, né? Então, Dom Próspero, 1920, os Servos de Maria recebem a prelazia do Acre Purus, né? Foi feito a bula de criação da prelazia do Acre Purus, porque até então era uma paróquia de Lábrea, Sena Madureira, né? Então, o Dom Próspero Bernardi vem com os primeiros Servos de Maria em 1920. Dia 15 de agosto de 1920, eles chegam em Sena Madureira. Ele já conhecia a congregação, mas ele faz um apelo para todas as congregações femininas, porque somos muitas, 17, 18 congregações femininas, né, ligadas à Ordem dos Servos de Maria, para virem para o Acre. Mas não respondem, não é? E Madre Elisa recebe o convite. Ela escreve uma carta para as irmãs e, para sua surpresa, inúmeras irmãs se colocaram à disposição, sem conhecer língua, realidade, nada, numa distância imensa, imagina, da Itália, Sena Madureira. Não tiveram medo. E a Madre Elisa disse: olha, minhas filhas passarão sobre serpentes e escorpião e nada lhe acontecerá. Nessa floresta amazônica, quando ela escreveu, dando o sim e dizendo: olha, para surpresa, tantas irmãs desejosas de partir em missão. E assim nós chegamos. Nesse período, irmã, a sede ficava em Sena Madureira? Sena Madureira. Palácio do Bispo é onde hoje moram os padres, porque era Sena Madureira a sede também aqui. Não era nem território ainda, né? Porque vocês sabem, as cidades do antigamente eram sempre às margens do rio, né? Então ali vinha pelo Purus e tudo, então a sede, tudo era Sena Madureira. Então eles chegaram ali em Sena Madureira, os servos, e em seguida vieram no ano depois. Nós chegamos em 1921, 14 de novembro, então celebramos agora a nossa
no dia missionário, 14 de novembro de 1921, chegaram 6 irmãs. Aliás, 5 irmãs e uma postulante, uma jovem em formação. Madre Elisa manda elas 6 meses de viagem, saíram do porto de Gênova, foram até Belém, Manaus, ficaram um tempo ali para aprender a língua, se habituar um pouco ao clima, e em novembro chegaram em Sena Madureira. Para o campo da educação, depois foram assumindo outras atividades. Pois é, vocês chegam com essa grande missão, primeiramente no campo da educação, mas depois vocês vão colaborar também na saúde e também nas ações sociais. Acabou sendo, de fato, talvez uma missão mais ampla para a congregação, né? Porque o nosso carisma é ser servas de Maria Reparadoras, né? Testemunhar o Evangelho em comunhão fraterna, viver em comunidade e estar a serviço dos irmãos e irmãs, né? E colaborando na obra redentora, né? De Cristo, do Criador. Então, aonde tem necessidade, nós citamos nas nossas condições e a gente responde. Então, chegando em Sena Madureira, foi fundado o Colégio Santa Juliana. Logo começaram com a parte educativa com as crianças, né? Da educação, era colégio interno, né? E também muitas atividades durante o dia com as crianças, aula mesmo, prendas, bordado. Elas aprenderam a língua já ensinando também com as crianças. Era uma troca de saber, né? Então, as irmãs, a irmã Juliana, que sempre contava que conheceu as primeiras missionárias, dizia, olha, nós ensinávamos para ela o português. E aí elas aprendiam e davam aula para a gente. Então, era uma troca de saber. Diz, né? Bonito aí que acontecia com a comunidade. Depois, nós teve a necessidade da Santa Casa de Misericórdia, aqui em Rio Branco. Era uma casa de madeira ainda, frente ao São José hoje, né? Ali a Floriano Peixoto. Como no grupo das missionárias vieram irmãs que eram da área da educação, mas vieram 2 enfermeiras, inclusive a irmã Mercedes, que era enfermeira, né, profissional na Itália. Por quê? Porque a congregação, quando chegou o período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, se abriu para o campo da saúde, né? Nasceu como educação, mas se abriu respondendo uma necessidade da época para o campo da saúde. Então veio também enfermeiras. Aí souberam, né, os governantes, aí o povo, que tinha uma enfermeira no grupo, porque também era uma atenção da e fundadora. Naquela época não tinha nenhum profissional. Era. Então, uma enfermeira, a irmã Mercedes, então, André, então ela assumiu a Santa Casa de Misericórdia e vieram outras 2 da Itália para contribuir, né? E depois se abriu a missão em Rio Branco, né, com os colégios, Chapuri, no 1928. Né? Em Rio Branco, os colégios foram São José e Imaculada Conceição. E agora, esse último período, Nova Arese, que é o Centro Cultural Nova Arese. Que é uma creche. Que é uma creche, né, no bairro aqui de periferia, que tem todo um trabalho social com a comunidade. Né? Vocês também vão chegar na Diocese de Cruzeiro do Sul. Se dá um pouco depois, décadas depois? Muito depois. Cruzeiro do Sul, nós chegamos já nesse trabalho aqui na área da saúde. Nós assumimos a Santa Casa de Misericórdia e em 1968 a Diocese construiu o Hospital Santa Juliana, né? Com colaborações da Itália e os servos de Maria e tudo na época, né? Eles construíram Santa Juliana e nós assumimos o Santa Juliana. E depois Cruzeiro do Sul vem muito depois, vem já no 2010. Cruzeiro do Sul é muito recente, né? Quando o governador pediu para a gente assumir, que era um hospital construído lá que não estava em funcionamento ainda, com toda a experiência na área da educação, da saúde, sobretudo da irmã Naí e a equipe das irmãs, Maria de Jesus, Regina e Carmen, né, que tinha toda a experiência na área da saúde, da gestão, com a equipe de leigos, porque a gente trabalha sempre com os leigos, né? Então, nós assumimos Cruzeiro do Sul, mas uma modalidade diferente, é intercongregacional. Iniciamos com 4 congregações contribuindo lá. Nós, servas de Maria Reparadoras, não tínhamos casa lá
Ficávamos hospedadas inicialmente com as irmãs de Nossa Senhora, que sempre nos acolheram muito bem lá. Que nós Elas somos estiveram aqui, agradecidas a elas. fizeram um programa conosco e assim elas falam muito bem dessa acolhida que vocês fizeram quando elas chegaram aqui. Porque sendo uma congregação mais antiga no Acre, nós acolhemos todas as outras congregações que aqui chegaram. Servas de Maria de Galhaça, as Josefinas, né, o Instituto Josefino, e depois as irmãs de Nossa Senhora e também as monjas, né, que hoje já não estão mais, mas quando elas chegaram, nós dedicamos uma parte do São José para que elas pudessem ficar hospedadas enquanto acompanhava a construção do mosteiro, né? Então essa é uma característica nossa. Então o Juruá Cruzeiro do Sul começa já com essas congregações. Nós, as irmãs de Nossa Senhora lá, as irmãs do Mártir de São Jorge e os maristas, né? Os irmãos maristas, que tinha sempre um irmão que ia lá, com uma grande colaboração do bispo da diocese, que na época era Dom Mosé, e hoje contamos também muito com a colaboração do Dom Flávio lá, nessa missão intercongregacional, servindo o povo na área da saúde, né? A irmã Eva, ela está agora nessa missão lá. Agora a irmã Eva está numa transição, né? Seu processo de aposentadoria, né? E se inserindo, né? Eu pretendo até trazer ela aqui, fazer uma entrevista. Agora eu não sei como que eu vou fazer, que ela está lá. Ela tá agora em tratamento de saúde e em processo de aposentadoria, que ela é uma grande educadora, a irmã Eva, e está nessa, né? Sempre deu aula aí no ajudou colégio muito. De aplicação. Isso que eu ia falar. Ela colaborou muito ali no colégio de aplicação. Ali no colégio de aplicação, a sua missão, a profissão dela é essa. Então, ela está ainda num processo de aposentadoria. Nós sabemos que essas coisas, trâmites, são longos, né? Irmã, eu tive em Chapuri e algo curioso me chamou a atenção lá. Quando você entra na igreja de Chapuri, que é uma igreja antiga, talvez uma das mais antigas da nossa diocese, tem na entrada um espaço dedicado à irmã Gabriele Nardi. Ela colaborou muito em Chapuri, ali no Colégio Divina Providência e na ação pastoral. Talvez muitas pessoas não sabem, mas a irmã Gabriela, pelo que eu pesquisei, ela é serva de Deus, né? Podemos ter, além do Frei Paulino, do Padre Paulino, quem sabe também uma madre santa também, né, que colaborou muito aqui na missão. Então a irmã Gabriela Nardi, ela chegou para a missão em Chapuri, né? De Chapuri, nós de Sena Madureira viemos para Rio Branco, depois para Chapuri, e daqui é interessante porque foi daqui de Sena do Acre que nos expandimos para o Brasil e para a América Latina, né, como congregação. Irmã Gabriela fez parte de um grupo de missionárias que chegaram, trabalhava no colégio, mas a missão não se reduzia só ao colégio, tinha sempre a missão pastoral, o inserimento, né, na igreja local, nas comunidades. E ali, irmã Gabriela conheceu a família, né, de um senhor que era maçom, inclusive, mas ateu, né, não acreditava. E a esposa era muito amiga dela e também as filhas que estudavam no colégio. Inclusive, uma delas entrou na congregação, se tornou irmã Gabriela na nossa congregação. Olha só. Né? Então, ela rezava muito e ela ia na casa, visitava, conversava muito com esse senhor, né? E ele sempre com as suas ideias, ateu, não acreditava, respeitava. E ele pegou uma doença grave, não tinha cura na época, faleceu. Só que antes, ele estava doente, ela ia lá rezar com ele. E nesse processo, ele passou a ter fé, né? Se converteu, para a gente se entender melhor. Então, ele morreu e ele pediu o padre, pediu a comunhão, pediu primeiro o padre, e já doente pediu, junto com a esposa, a família, a unção dos enfermos, e o padre concedeu também a comunhão. Só que nessas visitas, Madre Gabriela, irmã Gabriela, pega a doença que ele tinha, né? E vem a falecer também, faleceu ali, né? E que nós temos? Aí o pessoal começou a rezar, então começou a devoção popular,
né? Foi enterrada. No túmulo da irmã Gabriela tinha sempre flores arrumados e pedidos de oração pela sua intercessão, né? E foi aberto o processo diocesano de beatificação da Madre Gabriela. Existe esse processo. Depois, num dado momento, ele se interrompe. Ela é serva de Deus. E eles transferem o corpo da irmã Gabriela do cemitério, né? O padre Felipe Galerani, que foi missionário por anos naquela paróquia, conheceu Madre Gabriela. Eles tiram o corpo dela e levam para a igreja, né? E realmente ali até hoje persiste essa devoção transmitida de pais para filho, porque é assim muito emocionante. Quando eu vou em Chapuri, gosto de ir na missa de manhã e depois paro lá assim no fundo da igreja e fico rezando e olhando, e quanta gente vai lá, põe a mão no túmulo da Madre Gabriela. Já vi gente encostar a cabeça assim, rezar, faz o sinal da cruz e vai embora. E Madre Gabriela morreu no 1935. Isso mesmo. Então tem 90 anos. É a data que consta lá. Já foi transmitido de geração em geração. Nós na congregação estamos agora nessa pesquisa histórica, onde que parou o processo de beatificação, porque tem no Vaticano a Congregação dos Santos, né? Aonde que ele parou para poder dar continuidade. E tem algumas entrevistas já com algumas testemunhas que conheceram ela para a gente continuar. Tá? Não é simples, mas é uma figura de irmã que marcou aquela geração lá. Que linda história. Bonita história. Muito bem. Nós iremos para o nosso intervalo e já voltamos. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Já beirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu
pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Com o nosso terceiro e último bloco aqui, com esse bom bate-papo com a irmã Augusta, falando da sua missão, também da bonita colaboração que as servas de Maria reparadoras continua dando para a nossa igreja particular. Irmã Augusta, a senhora esteve na COP30. Como foi essa experiência? Quantos dias? Então, a COP30, nós tivemos a alegria de realizá-la no Brasil, né? Isso é importante, e na Amazônia, no coração da Amazônia, né? Em Belém. Esse momento forte, né? De pensar e repensar a questão climática, nesse auge da crise climática que nós estamos, né? Então, muito bem organizada, com tantos desafios, a cidade de Belém, né? Se pôde acompanhar aí nos meios de comunicação, na sua preparação, sobretudo. Muita organização popular, né? Assim, de grupos participando, levantando a sua voz, dando propostas, né? Então, é uma experiência de graça poder participar e estar ali no momento de reflexão, e é sobretudo de chamada dos governos, dos países, para que invistam mais recursos na energia renovável, né? Que, sobretudo, invista na conscientização de que nós não temos um planeta B. Nós temos esse planeta Terra, essa mãe Terra, essa casa comum, como amava chamar Papa Francisco, né? E a Laudato Si nos convida a essa conversão ecológica, né? A mudarmos um estilo de vida, desde a prática cotidiana na nossa casa. Quanto lixo nós produzimos, o quanto nós acrescentamos na poluição dessa mãe terra, e o quanto nossa mudança de estilo de vida, de atitudes pequenas, desde os hábitos na nossa casa, né, pode contribuir para a sua preservação, para que nós possamos deixar as futuras gerações, mas as nossas crianças de hoje, que estão nascendo hoje, um planeta habitável, né? Olha quanta crise aí da hídrica, né? Então, e desde essas pequenas práticas, mas é necessário, é urgente o compromisso político. Os governos, o nosso governo do Brasil, os governos, sobretudo da região amazônica, que invista seriamente, com responsabilidade nessa questão da crise climática. É responsabilidade de todos nós, né? E muitas manifestações aí de tantas entidades, instituições, ONGs, né, que trabalham nessa preservação. E para nós, sobretudo, com a REPAM, né? Eu participo representando o Regional Noroeste com a equipe da REPAM, que tem um longo trabalho, longos anos de base mesmo nas comunidades. E aqui a gente lembra o valioso trabalho da CPT, Comissão Pastoral da Terra, nas realidades locais, levando a voz de tantos trabalhadores rurais, mas também criando projetos alternativos. Dizer, é possível. Trabalho do CIMI, né, junto aos nossos povos originários, né, e tantos trabalhos das nossas pastorais sociais que a gente precisa estar cada vez mais sintonizados com esse planeta Terra. Nós somos parte da Terra, a Terra é parte de nós, né? Se a gente cuida da Terra, ela também cuida de nós. Tem o canto, né? Isso mesmo. Nós somos parte da Terra e a Terra é parte de nós. Então, viver essa espiritualidade da ecoteologia, que é muito importante. Então, a COP é uma realização muito importante. E muito importante que seja colocada em prática as suas decisões. Muito bem, que dê muitos frutos, né? Muitos frutos.
Irmã, a senhora é de uma família de 15 irmãos. Esse ano foi um ano de perdas para a senhora, mas eu queria aqui fazer uma pergunta antes de falar dessas perdas. O Maninho e a Dona Maria, qual a importância deles na sua vida? Falar de perdas, né? Esse ano foi difícil. Está sendo difícil. Está sendo porque difícil. a gente pensa que a gente está Porque, sempre preparado. Além da sua mãe, teve a a minha Gorete, mãe, Maria, o Maninho era meu pai já faleceu no 2005, né? Com 82 anos, e esse ano faleceu minha mãe com 97 anos. Uma mulher de fé, firme, forte, muito católica, meu Deus, de uma fé inabalável. E a minha irmã Gorete, que também é exemplo de fé. Eu trabalhei junto digo, com a Gorete no Conselho Tutelar. Foi, Nós fomos né? conselheiros tutelares juntos. Uma paixão por esse conselho tutelar, a Gorete tinha, levantava de noite, ia atrás das crianças. Gorete, não é o teu plantão, Gorete. A mãe dizia para ela, não, mas eu preciso ir, eu preciso estar lá, a gente precisa se organizar. Então você sabe que trabalhou com ela, não tinha horário, não tinha, se dedicava de corpo e alma. Uma mulher de muita fé. E as duas conviveram juntas ali, né? Conviveram juntas. Quando meu pai ficou doente, ficou acamado, a Gorete coincidiu de se separar do marido. E tem a Maria, tinha a Maria pequena, e tem o Lucas também. Um filho dela faleceu, o Nonoca, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eletrocutado. E o choque elétrico, né? E ela tinha a Maria pequenininha. Quando se separaram, a própria Maria disse, mãe, não tem sentido tá nós duas aqui em casa e a senhora morre de medo, dizia para ela. Por que nós não vamos morar com a avó? Porque agora tem meu avô. A Maria não era nascida. Tem o meu avô doente. Ela cuidou do meu pai quando estava doente, depois voltou para a casa dela, teve a Maria. Aí disse, mãe, não tem sentido. E a minha avó lá sozinha. Tinha o Rosivaldo que morava com ela, os rapaz numa chácara. Então elas vão morar com a minha mãe, né? Passaram uns 15 anos juntas, que a Maria era pequena, né, ainda. E elas viviam em simbiose, as duas, assim, no bom sentido da simbiose, no cuidado uma para com a outra, né? E esse último período, quando a Gorete descobriu, né, que tinha um tumor, aí trabalhou esses 4 anos mesmo de persistência, de resistência, teve um período muito bem, e a mãe acompanhava ela, né? Até que pôde. E as duas viviam essa relação de ajuda recíproca, as 3 em casa, ela, a Maria, a Gorete e a mãe, e aí a Gorete faleceu, né? Veio dia 26 de fevereiro, e a mãe o dia 3 de março. Foi uma surpresa, nós já sabíamos que seria um grande baque, seja para a Gorete se a mãe fosse primeiro, seja para a mãe se a Gorete fosse primeiro. Mas nunca tínhamos imaginado que fosse assim, tão rápido, tão rápido, tão rápido. E foi. E é na vivência na fé mesmo que a gente vive essa ausência, presença, porque a gente sente a presença delas ainda, né? Sim. No nosso meio, todo o legado, sobretudo de trabalho social que a Gorete deixou, é muito grande, seja no Conselho Tutelar, seja na Casa Rosa Mulher, foi Exatamente. Uma das organizadoras, das fundadoras da Casa Rosa Mulher, e o trabalho social na Secretaria de Assistência Social, sempre. Foi uma surpresa no velório dela, que tanta gente, que aí não imaginava. Eu tive no velório e a gente não tinha espaço para andar. Muita gente. E você não pode imaginar quanta gente não soube, que a gente encontra na rua, diz, pelo amor de Deus, eu não soube, pelo amor de Deus. Quantas pessoas. Então, isso é uma vida de santidade, né, na nossa igreja, e muito católica. Olha, a Nossa Senhora Aparecida, ela morreu mesmo, eu estava na hora da sua passagem, da mãe também, com o tercinho de Nossa Senhora Aparecida que ela rezava. Nunca, durante a doença, ela disse alguma coisa contra Deus, e porque muitas vezes eu dizia para ela, Gorete, eu preferiria que fosse eu. Por quê?
Eu tenho a minha família religiosa, mas tenho família. Você tem um filho, Lucas, tem o Joaquim, seu neto, que ela amava demais, ama demais. Agora nasceu a Júlia. Eu digo, você tinha a Maria, que a Maria estava com 18 anos, agora completou 19, né, esse ano. Eu digo, ela disse, não, Maria Augusta, o que é isso, minha irmã? O que é para mim, sou eu que tenho que passar. E Deus não me dá uma cruz que eu não possa carregar. Com Nossa Senhora passando na frente, abrindo caminhos, indo ao meu lado, atrás de mim, segurada na mão dela, eu vou em qualquer lugar. Não é o que é para mim, sou eu que tenho que passar. Porque às vezes a gente, racionalmente, né, na nossa lógica, mas depois a gente numa dimensão de fé. É só na dimensão de muita fé. Porque tiveram eles, mas nós tivemos perca de 3 irmãs também esse ano. A irmã Marinela em dezembro. Isso. Faleceu o dia 7 de dezembro, foi enterrada dia 8, rapidinho, tumor que né? A irmã Carmen, que era cadeirante em tudo, passou mal em 8 dias também. E a irmã Aurélia, né? Uma pessoa muito conhecida, sobretudo no Santuário de São Peregrino, mas também aqui ficou internada um período longo aí de problemas respiratórios, pulmonar, que ela tinha problema pulmonar e cardíaco, e também faleceu. Então, realmente a gente dá sentido à nossa vida, que é Cristo ressuscitado que nos sustenta, que dá força, que enxuga as nossas lágrimas, né? E diz, olha, o sentido da morte qual é? A vida. E a gente vive das lembranças e de agradecendo a Deus por tudo que elas foram na nossa vida. Né? Verdade, irmã. Falando das perdas, tem 3 freiras, servas de Maria, reparadoras, que eu sempre percebi assim, elas tendo uma dimensão, por onde passavam, colaboraram no canto, no outro. Eu acho que essas irmãs, elas têm um significado para muitas pessoas, que é a irmã Juliana, que faleceu com quantos anos? 104 anos. Faltava 4, 5 dias para ela completar 104 anos. A senhora sabe que ela é parenta da minha esposa. O meu sogro era sobrinho dela, né? Então ela ali de cena, né? Teve a irmã Alfreda também, que podemos assim dizer, ela criou a devoção do terço, das orações, foi muito importante também no início da RCC também. E a irmã Cláudia, né? Que nós falávamos. Né? Cada uma na sua dimensão. Cada uma na sua dimensão, na sua realidade, né? A irmã Juliana, para nós, e toda irmãs que pilares, né, na nossa vida. Irmã Juliana morreu com 104 anos e lúcida. Irmã Juliana conheceu as 6 missionárias que aqui chegaram. Ela era criança em Sena Madureira quando elas chegaram. E ela contava com a lucidez da chegada das irmãs e de toda a parte histórica nossa, mas também da sua simplicidade de vida, da sua oração e do seu serviço humilde, simples. Irmã Juliana, muito importante, é um grande patrimônio que nós temos na nossa congregação, a irmã Juliana. Quando você e ela era ali... assim, quando ela tinha que te dizer alguma coisa, ela te dizia. Eu aqui fui provincial vários anos, né? E assim, coordenadora das comunidades. Chegava de viagem, eu precisava ir lá. Antes de viajar, ir lá me despedir dela. E dizer o que eu ia fazer no Imaculado. Ela morou uma vida no Imaculado. Quando eu voltava, eu tinha que ir lá e dizer como é que foi. E se interessava por tudo, por tudo. Quando eu não ia lá, que às vezes eu chegava meio gripada, cansada, passava um dia depois ela estava sentadinha lá no corredor. Vim lhe ver, né, comadre? Tu não foi lá? Eu vim lhe ver, vim saber como é que foi, como é que tá as irmãs. E assim, essa alegria, vivacidade e autonomia. Ela foi, quando ela ficou doente, foi para o hospital, a irmã Juliana em uma semana faleceu, nem uma semana. Saudável. E teve um câncer, hein? Pois é. Superou um câncer, mas saudável, uma pessoa lúcida, crítica.
E quando você, Politicamente, socialmente, nossa, tu conversava sobre tudo com a irmã e Juliana. quando você chega ali no Colégio Imaculada Conceição, naquela entrada, tem uma foto dela bem grande Linda. ali, feita aquela imagem muito bonita. Sansão Ribeiro, aquele foi um grande presente que o governador Tião Viana, na época, nos ofereceu, que foi a época que ela faleceu. Logo depois, 2 anos depois da morte dela, 1 ano, 2 anos, ele ofereceu aquela obra que está lá na recepção obra do muito, Imaculada. muito, Linda, muito linda, linda mesmo. Então, a irmã Alfreda, uma missionária italiana, então a irmã Juliana de Sena Madureira, né, cearense, mas a família toda de Sena Madureira. A irmã Cláudia. Cláudia, também filha de Rio Branco, daqui dessa Avenida Ceará, conhecia tudo aqui, uma grande diretora, foi minha diretora no Instituto Imaculada Conceição, uma grande educadora, com uma sabedoria imensa. Quando ela saiu da direção do Imaculada, imagina, eu era irmã jovem e apenas tinha terminado o curso de pedagogia. Fui assumir a direção do Imaculada. Nossa. Aí, uma sabedoria ela. Aí a irmã que estava responsável disse, Augusta, nós vamos transferir a irmã Cláudia para São José. Eu disse, por quê? Ela disse, porque assim tu tem um trabalho mais livre aqui. Eu disse, de jeito nenhum. Eu preciso dela ao meu lado, que eu tenho muito que aprender com ela. Eu aprendi no livro, na faculdade, mas imagina a experiência de vida dela. E realmente foi excelente. Ela pegava o caderninho dela, atendia todo mundo e vinha e passava tudo. Disse o que eu puder te dizer das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas vêm, conversam conosco e a gente não tem que dizer, tem a ética, não se fala. O que eu puder te falar, eu vou te falar. O que eu não puder vai ficar no meu coração e eu vou rezar. Olha que ensinamento. E ela dizia, Augusta, você vai assumir a direção? Não saiba que, pense que você vai ter resposta a todo momento para tudo, não. Quando você não puder, não quiser responder, diga, olha, eu vou pensar, eu vou rezar, você também reza e depois eu lhe dou uma resposta. Um ensinamento enorme. Nossa. Passou nas salas, me apresentou como ex-aluna do colégio, né? Nossa, e tudo que eu precisava estava ali. Ela, calma, tranquilidade. À noite te traz bons conselhos. Se você não tem certeza hoje, durma, reze. Amanhã de manhã você retoma, né? Então, uma grande educadora, sábia, visionária, né? E a irmã Alfreda, uma missionária italiana que chegou aqui muito jovem, né? Muito jovem. E apostolado da oração, filhas de Maria, o terço na catedral, as 1000 Ave-Marias, cuidou muito da sacristia da catedral, morou no São José por longos anos, eu morei lá com ela. Súplica de Pompeia, aquela capela do São José, meu Deus, a recordação é ali com as mulheres rezando 1000 Ave-Marias, né, em outubro, dia 8, que é a súplica de Pompeia. Então, transmitiu texto na gameleira, né, essa devoção, mais o seu grande amor aos pobres. Alfreda era de uma gentileza e de uma atenção para com os pobres incrível. Ela já doente, na cama, ela me dizia, Augusta, olha, eu tenho essas e essas famílias que precisam ser assistida com uma cesta básica. Não abandone os pobres. Nunca, nunca na sua missão. Então, realmente, e um amor à igreja enorme, né? Passamos por dificuldade, mas ela dizia, espera, calma, reza, tudo passa. Tudo passa. Então, mulheres realmente de fé, de uma espiritualidade forte e de uma opção muito clara, né? Pelos empobrecidos, os mais pobres, a missão da educação, a missão da evangelização, a missão da saúde, né? Tivemos a irmã Naí, não citamos, Sim. mas uma grande irmã que faleceu, inclusive muito jovem, e tantas na área da saúde que deram a vida. Hoje temos a irmã Albina, que está continuando, irmã Joana, irmã Persília, que a gente quase não conheceu, a irmã Persília, uma criatura silenciosa, mas fez tanto bem, enfermeira. E aqui na Fundação Hospitalar, ela trabalhou no acolhimento das pessoas como enfermeira, nos postos de saúde, na pastoral da criança por longos anos.
e foi para Santa Rosa do Purus. Abriu uma comunidade e morreu aqui em Rio Branco, mas ela estava com a irmã Olindina, faziam parte da comunidade de Santa Rosa do Purus. Aquela época, por acho que quase 10 anos, vivenciou em Santa Rosa, no atendimento aos índios, no hospital, era diretora do hospital de Santa Rosa, com todas as dificuldades que tinha. E uma irmã realmente de muita fé, de muita opção clara pelos pobres e pela missão. E hoje a gente tem Sena Madureira, a irmã Olindina na área da saúde, a irmã Mônica e a irmã Ana continua a missão lá. Então, onde nós chegamos, aquela é uma comunidade irrenunciável e estão lá trabalhando. Chapuri continua com a creche, irmã Ignez, irmã Mavi e irmã Ângela, tem a creche, toda a missão pastoral. Na Cidade Nova, a irmã Maria de Jesus, Cirlanda e irmã Fabiola, na inserção pastoral, na área da educação. E na Casa Madre Elisa, tem eu, tem a irmã Tereza e tem as nossas irmãs que já chegaram à sua idade. A irmã Regina, com 91 anos, a irmã Anacleta, que é a nossa irmã mais velha, com 93 anos, né? A irmã Beatriz, com 82, e a irmã Raquel, com 89, a irmã Dulce, né? Já completou seus 81 anos, e deixa eu ver se eu esqueci alguém, são essas, né? E a irmã Eva, que já falamos, está nesse processo de aposentadoria. Então, somos irmãs a serviço do povo aonde nós estamos. Ah, tem a irmã Marta, esqueci a irmã Marta, com 90 anos. Está na Casa Madre Elisa, que é esse momento onde ela precisa ter uma vida tranquila, saudável, para vivenciar essa etapa da terceira idade, do envelhecimento, que todos nós temos medo, mas ele chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. E elas têm uma vitalidade, uma participação enorme, né? E a irmã Tereza, que é da comunidade também, que tem o trabalho na creche, no projeto Novarese, que é uma grande missão nossa ali no bairro Canaã, né? Que depois eu vou até marcar com a irmã Tereza para ela vir também para falar sobre essa missão que ela realizou. Com os projetos sociais, com os adolescentes, né? Essa é a nossa missão. Muito bem, irmã, muito bem. Por fim, eu sempre a vejo ali como uma grande maisona da comunidade Nossa Senhora da Glória, né? Que faz parte da paróquia São Sebastião, né? Só tem um amor ali pelaquela comunidade, né? Aquele amor pelaquela comunidade nasceu de longos anos. Eu, quando era irmã jovem, né, no São José, morava no São José. Os 5 anos do juniorato, que a gente chama, né, os primeiros anos de irmã. Eu ia com o Padre André e a gente ia a pé. Quando estava nascendo aquela comunidade, na Adalberto Aragão, a paróquia São Sebastião, que fazia tudo parte da paróquia Imaculada Conceição, né? Desculpa, da Catedral, porque eram 4 paróquias, né? Era a Catedral, a Imaculada Conceição, a Santa Inês e a Cristo Libertador. Eram as 4 paróquias de Rio Branco, né, de aqui. E aí eu ia com o Padre André, então ali muito, mas só que depois a minha mãe adoeceu, precisava de assistência, veio para Rio Branco, ela foi morar na Morada do Sol, ali pertinho da comunidade. E a minha mãe chegava e dizia a primeira coisa, ela e a Gorete, vamos conhecer a paróquia, porque se inserem na paróquia, né? E aí fomos e era a comunidade Nossa Senhora da Glória ali, né, no Adalberto Aragão. Fomos lá, fomos muito bem acolhidos. A minha mãe chegou e lá ainda de cadeira de roda, a Gorete ainda estava bem, caminhava, tranquila. E a assistência daquela comunidade para com a mãe e a Gorete, as ministras da Eucaristia, dos enfermos, toda semana, levando a comunhão para elas. Então, o domingo que eu estava lá, eu sempre ia para a missa lá, né? E é uma comunidade muito viva, né? Muito viva, isso mesmo. Assim, comprometida, e tem a juventude, a pastoral da juventude, muito né? Forte que ali. Tá ali muito forte, muito comprometida, né? Então, eu, quando posso, participo lá, que eu alimento a minha fé, minha esperança, sou da paróquia Santo Afonso, tá? São Mateus, paróquia São Mateus, no bairro Santo Afonso, porque temos o sítio. Não falamos do nosso centro de espiritualidade, formação e cultura, lá no Belo Jardim, que fica ali na BR, né? Na BR. 364, um pouco antes do Souza Araújo, ali tem o centro de espiritualidade, acolhemos ali retiros, encontro de formação, catequese, as catequistas que já vieram para retiro, os padres, as irmãs, agora mesmo está
Vai ter o encontro, o retiro dos padres, o retiro nossos e tantos encontros de formação, né? Das várias atividades, Economia Solidária, Conselho Nacional do Seringueiro, CIMI, CPT, PJ, né? na Assembleia vai ser lá, retiros do Carnaval. Então, estamos lá abertos, acolhendo a quem desejar um espaço bonito, com a natureza bonita, muito acolhedor. Podem nos procurar. Parabéns, um espaço maravilhoso mesmo. Já tive o prazer de estar lá. Irmã, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la conosco. Agradeço ao Manuel também. E finalizando, eu deixo aberto, se a senhora quiser fazer algum convite para aquelas jovens que desejam conhecer, entender um pouco de como é o carisma, o chamado da vocação da congregação das servas de Maria. Fique à vontade. Então tá bom, eu que agradeço o convite de estar aqui, tá, Pedro? Fazia tempo já, né, que estava tentando, mas conseguimos esse espaço, muito bom. Eu acredito que nós precisamos ocupar sempre mais esses espaços de comunicação, porque são espaços de evangelização, de transmissão da nossa fé, né, da pessoa de Jesus Cristo. Então, é um convite às jovens, né? Os jovens, quem desejar nos conhecer, nós, servas de Maria Reparadora, pode nos procurar, né? E quem quiser seguir Jesus Cristo, porque é Ele, o centro da nossa vida, da nossa existência, né? É com Ele e por Ele e nele, né? Que nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz São Paulo. Esse é o nosso carisma também, está a serviço do povo, né? Seguindo Jesus Cristo. Então, as jovens aí que queiram nos conhecer, né? Pode entrar em contato conosco. Nós estamos lá na Casa Madre Elisa, perto do Imaculada Conceição. No Imaculada Conceição, no São José, na Cidade Nova, no Nova Arezzo, como nós já falamos. E venha nos conhecer, não custa nada. Muitas jovens vêm, passam final de semana conosco. Convivem conosco. Se a gente quer conhecer o convento, venha. Convive com a gente, reza, conversa, come, dorme lá conosco. E é assim que vai nascendo a vocação e Deus vai conduzindo nossos caminhos sempre. E obrigado e boa missão. Obrigado. Esse é um espaço fundamental que nós precisamos ocupar, esse lugar de fala, sempre mais. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite, obrigado aí quem nos acompanhou até o final, né, desse diálogo gostoso que nós tivemos. Amém. Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.